Oi pessoal, eu trouxe para vocês umas dicas bem importantes para quem está começando com uma nova startup ou uma nova empresa. Nós temos hoje a Agenda 2030, que visa a inclusão da sustentabilidade como um pilar importante para as empresas novas. E isso passa a ser um diferencial de competitividade. Imagina as outras empresas que já estão aí no mercado há muito tempo, acostumadas com as atividades antigas, onde você não tem um pensamento o tempo todo voltado para o meio ambiente ou para a inclusão, e hoje isso são pilares muito importantes que fazem toda a diferença. Então, como a gente deve começar? Por onde se começa a inclusão da sustentabilidade nas atividades diárias de uma empresa ou de uma startup? Primeiro, a gente pode dar uma olhada nos 17 Objetivos da ONU, São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, um dos objetivos da ODS, o número 5, é a igualdade de gênero. Isso é uma aplicação que você pode começar a introduzir nos seus recrutamentos. A gente precisa incluir as mulheres, a gente precisa incluir o LGBTQIA+, nos nossos recrutamentos, dar oportunidade, permitir a inclusão dessas pessoas nas atividades da nossa empresa. Isso é um diferencial. A mudança de mindset é a primeira coisa que precisa acontecer com todos os funcionários, vindo de cima para baixo na administração da empresa, colocando todos na mesma página. Pode ser incluído na empresa principalmente a reciclagem dos objetos usados na empresa. Por exemplo, se você utiliza muito papel, se utiliza itens plásticos, tudo isso você deve colocar mudando o mindset de todo mundo que trabalha na empresa, de todos os colaboradores. Então você consegue colocar utilização de itens recicláveis, por exemplo, se você utiliza muito papel, você pode fazer objetos, brindes, por exemplo, com esses papéis para dar para os seus clientes. No final do ano, você pode montar cartões de Natal, de felicitações de ano feitos com produtos usados na sua empresa ao longo do ano, por exemplo. Os clientes gostam de atividades assim e a consciência social hoje está voltada para empresas que têm esse comportamento. Eu, por exemplo, se eu tiver como escolher entre duas empresas, eu vou escolher aquela que está mais conectada com a sustentabilidade e consciência social. Todos os processos da empresa devem estar conectados com esses 17 objetivos. Então, o primeiro passo é a gente apresentar esses 17 objetivos da ONU para os funcionários e tentar conectar junto com eles em quais desses 17 objetivos podemos conectar as atividades que são feitas. Por exemplo, a gente pode reciclar os objetos usados na empresa, a gente pode fazer compras em empresas que vendem produtos reciclados, como papel reciclado, objetos de plástico, embalagens, utilizar embalagens biodegradáveis, fomentar o uso da energia limpa. A gente tem já como conectar isso no nosso dia a dia, utilizando baterias que se carregam com a luz solar. E isso é uma coisa que implica muito na escolha das empresas que a gente vai colocar como fornecedores. Se eu puder escolher um fornecedor que utiliza energia sustentável, energia limpa, que faz a reciclagem dos produtos, que traz essa informação em suas redes sociais, eu vou utilizar essas empresas. Então, por que não ser uma delas? Por que a gente não consegue colocar nas nossas atividades diárias todo esse mindset voltado para a cultura da reciclagem, do mundo sustentável? Então, nós precisamos deixar, na verdade, não um mundo melhor, mas sim pessoas melhores para o mundo. Essa é a diferença, é isso que a gente precisa seguir. Preparar as pessoas para lidar com o mundo e deixar esse mundo melhor. Estamos indo por um caminho onde os recursos que precisamos consumir no planeta vão acabar. Então, a ideia da consciência sustentável é utilizar, consumir de forma sustentável, de forma renovável, de forma que você consiga consumir, porém, recolocar, como o consumo das madeiras, das árvores, mudar o consumo do combustível fóssil para combustíveis de energia renováveis, que não contaminem ou que tenham menos teor de carbono, que é um dos principais ofensores da camada de ozônio. E também existe hoje o ESG, que também é uma boa prática para as empresas. Isso é uma coisa que todos nós que temos uma startup devemos entender e aplicar,
o ESG, porque isso vai ser um diferencial, inclusive fomentado por leis governamentais, né? O que é esse ESG? É justamente a conexão com os 17 Objetivos da ONU, trazendo isso como comportamento para a empresa, né? E além disso, é chancelado esse comportamento da empresa. A empresa que tiver como comprovar que ela está dentro do ESG, que ela tem práticas dentro das atividades dela, dentro dos processos, ou incluindo o produto que ela fornece, né, contribuindo com esses 17 objetivos, ou com alguns desses 17 objetivos, isso vai ser um diferencial chancelado, né? Então a empresa vai ter como comprovar que ela pratica essas atividades fomentadas pelo ESG, e dessa forma vai ser um diferencial competitivo, né? Então, entre as startups que existem hoje, quais as que utilizam esses diferenciais do ESG? Somente 4% dos resíduos que poderiam ser reciclados são efetivamente reciclados no Brasil. Nós estamos muito abaixo de alguns países que possuem o mesmo desenvolvimento econômico que o Brasil, como Chile, Argentina, né? Eles conseguem alcançar 16% de materiais recicláveis, né? Realmente reciclados. Então, se unirmos, né? Se conseguirmos colocar todas essas boas práticas dentro das nossas atividades, dos processos da empresa, nós vamos conseguir alcançar não só a sustentabilidade, mas uma consciência social com ética, com um comportamento voltado para a produção sustentável da nossa empresa, seja ela qual for o ramo, né? Então, e fique essa mensagem, né, para todos que estão aí pensando em abrir uma startup, ou que já possui uma empresa, mas nunca pensou em como incluir nela, ou nos processos dela, ou nos resultados dela, essas atividades voltadas para os 17 Objetivos da ONU, a ESG, né? Pensando na Agenda 2030 que está chegando, a gente tem aí apenas 7 anos, né, para chegar até lá e concluirmos todos esses objetivos já acordados. Além do objetivo 5, o objetivo 11 também comunica muito com o que estamos falando aqui, né? O objetivo 11 fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Então, chegar a tornar uma cidade sustentável e segura, com habitação segura e digna para as pessoas, tudo isso inclui nesse objetivo. Agora, como chegar lá? Nós, como empresas e startups, precisamos ter essa consciência. Como a gente pode ajudar a fomentar essa ideia da comunidades e cidades sustentáveis no local onde nós trabalhamos, no local onde a nossa empresa é situada? Então, são perguntas que precisamos fazer, não só entre nós e os colaboradores, mas também entre os CEOs e fundadores das empresas, né? Onde a sua empresa atua, onde a sua empresa está fundada? O que você pode fazer nesse ambiente para torná-lo mais sustentável? Além de fomentar as outras empresas que trabalham com as reciclagens e energias limpas, etc. O que você pode fazer? Uma pergunta que a gente precisa refletir e responder, e além disso ter uma ação positiva com relação a isso. Então agora, trazendo para vocês um outro lado, na prática, né? Eu como CEO da Plug & Plus, o que eu consegui conectar na nossa atividade? Só para servir de exemplo. Nós somos uma escola de tecnologia para crianças e adolescentes. Então eu conectei os 17 Objetivos da ONU em nossos projetos finais dos alunos. Os alunos estudam programação de jogos, estudam robótica, desenvolvimento de apps, mas quando eles entregam o projeto final, esse projeto está conectado com um desses 17 Objetivos da ONU. Então, por exemplo, um joguinho, né? Uma criança de 10 anos cria um jogo, só que esse jogo está conectado, por exemplo, com energias renováveis, né? Ele vai colocar um joguinho que é uma corrida, só que os carros são elétricos. Então, aí a gente já começa a trazer para as crianças uma reflexão, né? Por que carros elétricos? Porque usam energias renováveis, porque a gente reduz o consumo de combustível fóssil. Então, com isso, a gente consegue mudar já o mindset das crianças. Por quê? Porque o final disso é exatamente mudar a consciência das pessoas que habitam o mundo. E não transformar um mundo melhor, mas sim transformar pessoas melhores para esse mundo. E a gente começa pelas crianças. Então, nós da Plug & Plus fizemos dessa forma, nós encontramos esse meio de colocar
né, a consciência social nas nossas atividades, nos nossos produtos, né, que são os jogos que as crianças criam, as atividades, os projetos finais. E além disso, a gente colocou também o objetivo 5, como eu disse, né, a igualdade de gênero. Nós temos aqui professoras, né, nós temos professores que fazem parte de um nicho onde normalmente eles não encontram oportunidades. Nós damos essas oportunidades. Então isso é melhorar o mundo que a gente está deixando para as crianças e para os próximos que estão chegando. O 10º objetivo fala sobre a redução das desigualdades. Então, como nós podemos atribuir esse objetivo, incluir esse objetivo na nossa atividade, né? Nós da Plug and Play pensamos o seguinte: como reduzir as desigualdades? Por exemplo, colocando cursos em projetos sociais. Dessa forma a gente conseguiu levar um curso que hoje a gente faz online para crianças em vários estados, em locais de vulnerabilidade social, e dessa forma contribuímos para a redução das desigualdades. E aí fica a reflexão para você. Como você, na sua startup ou na sua empresa hoje, como você pode contribuir para a redução das desigualdades? Então, uma contribuição que toda empresa pode fazer, na minha opinião, é participar de projetos sociais de alguma forma, né? Isso é um diferencial, né? E faz parte da sustentabilidade, né? Como que você, dentro da sua empresa, consegue colaborar para um projeto social? Ainda que, por exemplo, divulgando, né? Então, fazer parcerias para divulgação de projetos sociais, né? Ajudar a conseguir... por exemplo, a campanha do quilo, você pode fazer uma campanha do quilo. Você pode, dentro da sua empresa, divulgar esses projetos sociais para que alguns funcionários possam seguir como padrinhos de crianças, por exemplo, que gostariam de ter um curso, não podem fazer. Então, alguém pode ser o padrinho dessa criança e custear esse curso para ela, né? Então, existem muitas formas da gente contribuir para projetos sociais. Então, esse 10º objetivo, ele comunica muito com a possibilidade de você levar a condição para quem não tem. Então, o objetivo das empresas é sempre o desenvolvimento econômico. Sim, a gente deve seguir o desenvolvimento econômico, mas a gente deve seguir esse desenvolvimento econômico com consciência, com ética, né? Sempre com foco principalmente nas pessoas, em um ambiente emocionalmente seguro para o trabalho, né? A gente pensa muito no bem-estar dos funcionários, mas o bem-estar deles é também a condição que eles possuem para trabalhar. Isso é uma reflexão que fazemos muito hoje em dia, né? Como o seu funcionário trabalha? Ele se desloca muito, ele tem filho pequeno e fica longe da criança. O que pode ser feito? Será que a gente não pode negociar uma atividade híbrida? Dessa forma a gente diminui, né, o translado desse funcionário, a gente diminui a ausência dele em casa com a família, né? Então é preciso pensar nas pessoas. Então pensar, né, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, também como um ambiente conectado com o bem-estar. O 4º objetivo fala sobre educação de qualidade, que também conecta, não poderia deixar de conectar com a nossa atividade da Plug and Play. Então, o que nós fazemos hoje com a educação de programação, ela é realmente o que há de mais profundo com relação à qualidade na educação, porque na educação de programação, né, com as atividades de programação, nós conseguimos desenvolver o raciocínio lógico, crítico, aritmético, um raciocínio estruturado. A gente consegue trabalhar com a criatividade e, além disso, algumas competências envolvidas, né, como a própria fala do inglês, né? A gente tem toda a linguagem de programação em inglês, né? Então a gente fomenta o uso da língua estrangeira, a gente coloca a criança para pensar em soluções e, conectando isso tudo com a sustentabilidade, pensar em soluções para a sociedade, né? Quais podem ser as soluções para os problemas e para as dores que a gente tem hoje? Então a gente coloca as crianças para pensar sobre isso. Então, educação de qualidade é, além de competências, a gente conectar essas competências com valores. E isso os 17 Objetivos da ONU nos favorecem, né? Educação de qualidade, programação, robótica
Isso nos Estados Unidos e na China é super normal, uma criança de 5 anos já começa a trabalhar com programação. Mas no Brasil a gente ainda precisa trabalhar bastante para conseguir alcançar um meio do caminho, pelo menos, né? Então, o objetivo da Escola de Tecnologia é levar para as crianças esse desenvolvimento de competências e habilidades, não para o futuro, mas para o presente. Então, pessoal, fechamos aqui as nossas dicas aí importantes sobre sustentabilidade como um diferencial para startups, né? Deixando aí, ressaltando a importância do mindset de todos, da observação no ambiente como um todo, na sociedade, na cidade, na comunidade, dentro do seu corpo de funcionários, dos colaboradores e fornecedores, tentando ter um olhar macro para a sustentabilidade como um diferencial para a sua empresa. E trazendo também uma conclusão de que o mundo que nós temos só vai mudar, só vai ser um mundo sustentável se transformarmos realmente o pensamento das pessoas. Desde o dia a dia, né, quando você usa um copo descartável, o que você vai fazer com esse copo, de onde veio esse copo, ter sempre essas reflexões. É isso que vai fazer com que a gente realmente tenha o pensamento necessário para transformar o mundo num mundo melhor, num mundo possível. Eu ouvi uma frase que me impactou muito um dia desses, que foi o seguinte: não há paz sem desenvolvimento sustentável. E é verdade, se você parar para refletir, a gente não tem paz se pensar que a água pode acabar, que a água potável pode cessar, que todos os insumos que precisamos um dia vão se esgotar. Então, o que a gente precisa fazer hoje para que isso não aconteça? Começando com o mindset, seguindo com o comportamento, seguindo com boas práticas e trazendo a sustentabilidade para o dia a dia da sua empresa. Faça isso, que você vai ser um diferencial, principalmente para as pessoas que escolhem os seus fornecedores e seus clientes.